Olá, meu povo do sétimo aninho. Eu sou o professor Aldemir Malveira e para esse nosso encontro de hoje nós temos o seguinte, olha só, para hoje, olha o que nós temos. Aula de número 21, objeto de conhecimento, números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações, detalhamento, número inteiro, relativo e posição na reta numérica. Ok, meu povo? Então, olha só, vamos falar do que vem a ser um número inteiro. Vem comigo! Segue na aula, meu povo! Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos abordar o conjunto dos números inteiros. Mas o que são números inteiros? Olha só, segue aí. Os números inteiros são os números positivos e negativos. Olha só, meu povo, são os números positivos e negativos. Estes números formam o conjunto dos números inteiros, indicados por Z. Olha só. Então, o conjunto dos números inteiros ele é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Qual é a maneira? Olha o olho, meu povo. O olho que você deve começar a ter é o seguinte, ó. Em cima desse resumo, reunindo, olha, houve uma reunião dos números naturais com os números inteiros negativos. E, como consequência, obtemos o conjunto dos números inteiros, que é representado assim, olha só. Então, olha lá, pessoal, o que nós conhecíamos? Nós conhecíamos esses números aqui que estão à direita do zero. Aqui nós estávamos diante do conjunto dos números naturais. O que foi que aconteceu? Aconteceu que surgiram números à mesma distância em unidades do zero, só que para a esquerda, beleza? Então, essa expansão, vamos falar assim, ó, expansão desses números para a esquerda deu origem ao que nós chamamos de conjunto dos números inteiros. Ora, então o conjunto dos números inteiros ele tem, olha, o que nós chamamos de parte positiva e nós chamamos de e temos também a parte negativa, tendo o zero como figura central. Então, olha só o que nós temos aqui, ó. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos. O que significa isso? Então, obrigatoriamente, quando você vai representar um número negativo, você tem que colocar o sinal de menos na sua frente. Enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não, ó, acompanhados do sinal de mais. Outra observação, ó. Então, olhão nessas observações. Olha o olhão aqui bem aberto. O zero, ele é um número neutro, ou seja, por ele ser neutro, ele não é positivo e não é negativo. Ou seja, o único número que não precisa ser precedido de sinal é o zero, por se tratar da origem. Então, olha essa retrospectiva. O conjunto dos números naturais, né? Nós sabemos que começou exatamente no 1, no 2, no 3, no 4, reticência, ele é infinito. Depois, o zero, a origem. Né? A origem veio muito tempo depois. Só que o homem se deparou com alguns problemas que necessitava de mais números. Foi quando ele teve que construir para o lado esquerdo do zero. Foi quando surgiram os números negativos. Então, a essa expansão, como eu falei anteriormente, dos números, certo? Mantendo a mesma distância um do outro em relação ao zero, né? Que se tem mais um
contando do zero, à esquerda eu vou ter menos 1. Se eu tiver mais 2, à esquerda eu vou ter menos 2. Beleza? Essa expansão é que deu origem ao conjunto dos números inteiros. Então, o que é os números inteiros que nós representamos pela letra Z? É um conjunto que reúne números negativos e números positivos, tendo a origem como zero. Lembrando que o zero, por ser origem, ele não erra nem positivo e nem negativo. Então, nesse contexto, nós dizemos que o zero é neutro. Continuando, vamos comigo, olha só. Então, nós temos agora, na nossa próxima informação aqui no quadro, o seguinte. Olha aí, olha o que eu falei, olha. Então, está aqui a expansão, olha só o conjunto. Aqui nós temos o conjunto dos números naturais. Ocorreu a expansão, olha, para a esquerda do zero, olha essa expansão. E aí agora surgiu o conjunto dos números inteiros. Portanto, olha, o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Beleza? Ele agora passa a compor o conjunto dos números inteiros. Então vamos ver como é que fica a representação na reta numérica. Então toda vez que você for representar os números na reta numérica, a primeira coisa que você deve colocar é a origem, ou seja, você deve colocar o zero. E aí você deve posicionar os números que estão à direita do zero, serão os números positivos. E os números que estão à esquerda do zero são os números negativos. Então, para você posicionar, pessoal, você escolhe hipoteticamente uma mesma distância. Olha, marca a origem e aí sim você escolhe um espaço e procura manter sempre a mesma distância. Se você tiver que localizar números, olha, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, observe o seguinte, olha, quando nós temos a origem, o que está à direita, se eu tenho, ó, mais 1, lembrando que o número positivo ele pode vir precedido de sinal ou não. Se ele não tem sinal, já sabe que ele é positivo. Mas você também pode colocar. Então, a ideia sempre é que você use o mesmo espaço, olha, para representar o que nós chamamos do oposto ou simétrico. Olha. Então, se eu tenho 1, existe um simétrico a ele que é menos 1. Se existe o 2 na reta numérica, existe um oposto a ele na mesma distância que é o menos 2. Se existe um 3, existe um oposto na mesma distância que é o menos 3 em relação a quem? Em relação à origem. Beleza? Então, veja como podemos representar os números inteiros em uma reta numérica. Nós vamos associar cada número inteiro a um ponto dessa reta. Por quê? Quando nós vamos representar tais algarismos na reta, isso está ligado a um ponto. Então, primeiramente, traçamos a reta, olha, está aqui a reta, belezinha, olha só. Tá aqui a reta foi traçada e indicamos primeiramente a origem. Olha, é importante que você, primeiramente, logo marque a origem. E aí, depois que você marcar a origem, você deve observar que números você possui. Se são números negativos, esses números irão ficar à esquerda. Se forem números positivos, eles irão ficar à direita, certo? Então, essa aqui é a ideia do posicionamento logo após que você faz o quê? A origem. Marcou a origem, você já sabe que à direita ficarão os números positivos e que à esquerda ficarão os números negativos. Olha. Então, depois que você logo marca a origem, ó, você procura realizar uma divisão, que são esses riscos, de maneira que fique tudo bonitinho, comportado do mesmo tamanho. Olha, aqui foram esses riscos, ó, saímos riscando, 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 procurando manter uma mesma medida, né? Ou uma mesma distância. Por quê que nós temos que manter a mesma distância?
Porque esses números eles são localizados a uma mesma distância. E se você não mantiver essa ideia de mesmo espaço em relação à origem, a tua reta vai ficar muito feia, beleza? Então, olha só. Então, associamos o número 1 ao primeiro ponto. Está aqui, ó. De forma análoga, associamos o segundo número, que é o número 2, na mesma distânciazinha, olha só. Eu escolho a distância foi essa? Então, aqui eu vou ter a mesma distância para marcar o 2. E assim sucessivamente, a mesma distância para marcar o 3, a mesma distância para marcar o 4, o 5 e o 6. Lembrando que os números positivos, eles ficam o quê? À direita da origem, beleza? À direita da origem só fica número inteiro positivo. Vamos ver agora o que acontece para a esquerda, olha. De forma análoga, olha só, você também escolhe a mesma métrica, ó, para marcar o quê? Menos 1, depois menos 2, depois menos 3, depois menos 4, menos 5 e menos 6. Lembrando que esta ponta aqui indica para nós que isso aqui é infinito, reticências. Essa outra pontinha da direita também indica para nós que isso aqui é infinito, portanto, 3 pontos. Mas o que se deve estar atento? Sempre que você for marcar números na reta, a primeira coisa que você tem que marcar é a origem. Por quê? Porque a origem ela vai te dar um norte, certo? Um norte em relação a quem? De coisas que irão ficar à direita da origem e coisas que irão ficar à esquerda da origem. Lembrando que, após você escolher a origem, o que fica na tua direita são sempre os números positivos. E, na esquerda, os números negativos. Isso você deve ficar bem atento. Por quê? Porque você está se posicionando, ok? Então, vamos prosseguir com as informações. Beleza. Então, a nossa próxima informação é, note que os números inteiros são associados aos pontos da reta numérica, em ordem o quê, pessoal? Crescente. Então, como é que é crescente? É da esquerda para a direita. Então, olha aqui qual é a ideia. Pessoal, a ideia lógica de uma reta numérica, você deve sair caminhando, olha, na reta, beleza? Olha, caminhando sempre da esquerda para a direita. Significando que você marcou a origem, então você pode iniciar, se tiver números negativos, você vem, olha, significando o quê? Ó? Já que a ideia é sempre da esquerda para a direita, nós podemos começar a tirar algumas conclusões. Olha. O número que está mais à direita, ele é sempre maior do que o número que está à esquerda. Olha só, pessoal. Porque se você olhar aqui, é isso que está acontecendo, né? Quando nós colocamos um número, nós observamos se o número que está vendo a seguir, se ele é um número maior ou um número menor, não é verdade? Nós temos exatamente que ter isso em mente, olha. Essa organização de nós transitarmos, né, da esquerda para a direita, é para nós observarmos que os números crescem à medida que você vai se deslocando para a direita. Ora, de forma análoga, se você vem para a esquerda, significa que esses números vão decrescer, né? E qual é o objetivo de nós termos isso arrumado na nossa cabeça? Um exemplo bem prático, pessoal, disso é quando você entra em uma rua, né? Quando nós entramos em uma rua, normalmente o que é que nós observamos? Eu estou com um número na mão, digamos que eu estou com o número 117. Primeira coisa é saber que lado eu estou da rua. Porque a rua da nossa cidade, do nosso município, elas são organizadas por conjuntos numéricos, né? Uns números que ficam da direita, eles são um determinado valor e
Os que estão na esquerda são outros valores, beleza? Então, quando você sair para regressar para sua casa, observe, faça essa observação. Ah, agora eu entendo. Por quê? Porque isso é para você ter uma lógica. E se você está parado em frente de um número, você deve olhar para a direita, já sabe que aquele número cresce. E se você olhar para a esquerda, o número decresce. Então, vamos supor que eu estou aqui no número 117 e quero chegar ao 400, eu vou andar para onde? Para a esquerda ou para a direita? É lógico que eu vou andar para a direita, porque é para a direita que os números crescem. Por isso, a ideia de você ter em mente essa organização da reta numérica, né? Quando você está na reta numérica, você coloca a origem e você vem transitando da esquerda para a direita. Porque da esquerda para a direita, os números crescem. E da direita para a esquerda, os números decrescem. Ok? Então, vamos observar exemplos. Olha aqui. Então, olha só o que é que nós temos. Nós temos o seguinte, ó. A partir da origem, quando se fala a partir da origem, o que significa aqui para nós? Olha, significa logo, vamos localizar a origem. Você localiza logo. Ó, localizar quem? O zero. Tá aqui, ó. A partir da origem, já localizei, ó. Complete a reta numerada abaixo, usando a mesma unidade de medida e determine o número correspondente a cada ponto. Beleza. Então, olha essa nossa reta. Está aqui o zero, eu vou ter mais um, ó, olha só. Menos 1. Eu vou ter menos 2, mais 2. Eu vou ter menos 3 mais 3. Eu vou ter menos 4, eu vou ter mais 4. Beleza? E assim sucessivamente. Eu vou ter menos 5, eu vou ter mais 5. Beleza? Mas o que está se perguntando? Está perguntando para você localizar, né? Você vai localizar aqui os pontos P, quer saber quem é o P, quer saber quem é o W, quer saber quem é o R, quer saber quem é o S, localização. Aqui a nossa já está toda prontinha, não houve dificuldade nenhuma, né? Mas se não tivesse, você teria que sair colocando os seus pares. Como eu digo seus pares, de que sentido? Coloca a origem e aí você vai colocando os simétricos, né? Lembrando que à direita o sentido, olha lá, é positivo e à esquerda o sentido é negativo. Mas está se perguntando, o ponto P está sendo representado por que número? Então vamos olhar na reta aqui, ó. Está aqui o ponto P, eu já identifiquei, o ponto P corresponde a menos 4. O ponto W, aí você percorre. Olha onde está o ponto W. O ponto W, então, corresponde a mais 7. O ponto R, está aqui o ponto R. Olha, o ponto R corresponde a menos 8. O ponto S está bem do ladinho do R. Olha só, corresponde a menos 7. Então, aqui nós tivemos o quê? A associação de números à letra na reta. Então, olha só, está sendo apresentado para nós duas organizações. Quais são as duas organizações? Está sendo apresentada as letras. Observe que as letras do nosso alfabeto, ela tem uma organização, ela vem também crescendo da esquerda para a direita. Qual é a primeira letra? A. Segunda letra, B, C, D, E, F, G, H. Vai embora, até chegar onde? Até chegar lá nas letras agregadas, que é Y, que é W, né? Mas no nosso alfabeto vai até o Z. Essa associação serve para você se situar com a questão do ponto, em que ponto você está, porque eu posso exatamente, de repente, combinar com meu colega que, olha só, ao sair da escola, nós vamos tomar um sorvete. Esse sorvete deve ser em uma onde vende sorvete, sorveteria, né? Beleza. Mas a sorveteria está localizada em uma rua.
Se ela está localizada em uma rua, olha só, eu falei localizada. Como é que eu vou saber onde ela está? Pelo ponto. Eu vou ter que saber o bairro. A rua vai estar ligada ao local físico da sorveteria, portanto vai estar ligada a um número. Então eu vou dizer Rua Manaus, número 12. Se eu conheço a Rua Manaus, quando nós adentrarmos a Rua Manaus, eu vou logo me situar com relação a que número eu estou. Ah, se é o número 10, então eu devo me deslocar para a direita. Por quê? O próximo é o 11, depois vem o 12. Mas vamos supor que eu faça o contrário. Eu entrei na Rua Manaus no sentido contrário, no número 100, mas a sorveteria no 12. Para onde eu vou ter que continuar andando? Eu vou ter que me deslocar para a esquerda, eu venho descendo, certo? Então, olha só, olha essas associações como são importantes. Você saber, né, associar pontos. E é comum na reta numérica você marcar números e dizer que ponto corresponde àquele número, como eu acabei de explicar. Vamos continuar com nossas informações. Vem comigo, olha só. Então vamos aprender, né, como identificar. E uma das coisas para você identificar é descobrindo o que é o sucessor e o antecessor, beleza? Dentro do conjunto dos números inteiros. Então, pessoal, olha só, o sucessor de um número inteiro é o número que está localizado imediatamente à direita. Olha a palavra, imediatamente à direita dele na reta numérica. Então, observe o seguinte, ó. Vamos colocar o nosso olho no número 4. Tá? Olha, o nosso olho, número 4. Eu pergunto, quem é o sucessor? Pela definição de sucessor que nós temos aqui, olha, ele diz que é um número que está localizado imediatamente à direita. O número que vem à direita é o 5, olha. Então, o 5 é o sucessor de 4. Mas eu poderia perguntar, e quem é o sucessor de 5? Novamente, o número que está localizado automaticamente à direita. Então, o sucessor de 5 seria o 6. Então, dependendo de onde você esteja, certo? Ó, dependendo de onde você esteja, né? Vamos supor, tá aqui você, ó, né? Bonitinho, bonequinho em pé, né? Ó, o número aqui, você está no 2. Eu digo, vamos para o sucessor de 2. Você deve caminhar para a direita. O sucessor de 2 é o 3. Quando você chegar no 3, eu posso te dizer bem assim, olha, tá aqui você. Agora vá para o sucessor de 3. Você vai para o sucessor de 3, você tem que chegar no 4. Agora você está no 4. Ah, mas eu quero o sucessor. Então você deverá caminhar e chegar no 5. Então é por isso que se diz, pessoal, e assim sucessivamente. Olha só, que coisa legal. E assim sucessivamente. Então você vai sempre buscando o que vem imediatamente à tua direita. Quando isso ocorre, você está buscando o que nós chamamos de sucessor. Existe caso contrário? Existe. Existe o antecessor. Então vamos ver como descobrir o antecessor. Olha só. Ainda temos um exemplo, vem comigo, né? Olha o número, o sucessor do número menos 2 agora. Vamos fazer uma análise em relação aos números negativos, ok? Então, tá aqui. A ideia muda? Não, não muda. Por quê? É o número imediatamente que está à direita. Quem é que está à direita do menos 2? É o menos 1, então tá aqui, é o sucessor. Então, o sucessor de menos 2 é menos 1. Eu poderia perguntar, quem é o sucessor de menos 1? O sucessor de menos 1 é o 0. A origem, chegamos na origem. Então, é bem interessante essa questão. Então, vamos supor que nós estejamos, ó, localizados no número menos 3. Está aqui, nós estamos exatamente aqui, ó, certo? Aí eu digo, vamos para o sucessor de menos 3. O sucessor de menos 3, então você tem que andar. É o número que está imediatamente à direita. Então é o menos 2. Aí você já vem para cá. Ó. Ah, mas vamos para o sucessor
de menos 2. Vai ser o menos 1, que é o que está imediatamente à direita, certo? Então, vai para o menos 1. Então, desse jeito aqui. Beleza, meu povo? Agora, vamos ao entendimento do que vem a ser o antecessor. Então, o que é o antecessor? O antecessor de um número inteiro é um número que está localizado imediatamente à esquerda dele na reta numérica. Então, agora, no sentido contrário, olha aqui, nós estamos exatamente localizado aqui, a localização é o 2. E eu posso perguntar, quem é o antecessor? É o número imediatamente à esquerda do 2. Quem é, então? É o número 1, certo? Então, o antecessor é que vem antes, beleza? Se a pergunta fosse feita para o 3, quem é o antecessor do 3? O antecessor do 3 vai ser o 2. Beleza, meu povo? Então, continuando, vamos ver agora o que acontece com a parte negativa. Com a parte negativa aqui, então, nós temos, olha só, o antecessor do número menos 6 é o número menos 7. Então, olha só, você identifica menos 6, ó. O antecessor é imediatamente à esquerda, então está aqui, olha, certo? Então é como se você estivesse voltando no sentido contrário. Olha aqui, eu estou bem aqui, olha qual é a ideia que nós temos na nossa cabeça. Vamos retornar, é a ideia de retorno, olha. Então você anda para cá, olha, lá vem o menos 7, olha aqui, beleza? Você volta no sentido contrário. Então, antecessor é o imediatamente à esquerda. Por exemplo, se fosse perguntado, mas qual é o antecessor de menos 5? Aqui mesmo, aproveitando esse exemplo, o antecessor de menos 5 é o menos 6, é o que vem antes. Beleza, meu povo? Então, olha lá, vamos fazer um exemplo, né, para essas situações. Olha o que o exemplo diz. Indique o número inteiro em cada caso. Olha, indicar o número inteiro em cada caso. Opa, o primeiro, ó, sucessor de 0. O sucessor de 0, lembrando, primeiramente, nós temos que lembrar o que é o sucessor, beleza? Então, fazendo uma retrospectiva. O sucessor de um número é o número que vem imediatamente aquele número. Mas que posição? À esquerda ou à direita? À direita. Então, ó, o sucessor é o que vem imediatamente à direita. E o antecessor é o que está imediatamente à esquerda. Então, olha só, vamos supor, eu sou a origem, né? Lembrando que tudo que está à minha direita é número positivo. Tudo que está à minha esquerda é número negativo. Então, sucessor é o que está imediatamente à direita. Antecessor é o que está imediatamente à esquerda. Vamos voltar para os nossos exemplos. Me segue. Então, no nosso exemplo, olha, sucessor de 0. O sucessor de 0, então, é mais 1, olha. É o primeiro número após o 0 à direita, é o mais 1. Beleza? Opa! Na letra B, o antecessor de 23. Lembrando que quando o número não tem sinal, ele é um número positivo. Então, se ele é 23, o antecessor é o que está imediatamente à esquerda. Portanto, é o 22. Você pode dar essa resposta ou você pode dizer mais 22. Ambas estão corretas. Na letra C. Na letra C, olha, o antecessor de 6. Beleza. Mais uma vez reforçando, o antecessor de 6. O número, quando não tem sinal, ele é um número positivo. Portanto, o antecessor que está imediatamente à esquerda é o 5 ou o mais 5. Você pode colocar uma coisa ou outra. Sucessor de 22. Sucessor, lembrando que é o que está imediatamente à direita. O número não tem sinal, ele é positivo. Portanto, vai ser o 23 ou
o mais 23. Beleza, meu povo? Então, pessoal, chegamos ao final desse nosso encontro, falando a respeito de números inteiros, que foi aquele crescimento, né, do número natural para a esquerda, aparecendo os números negativos. Vimos a questão do posicionamento dele na reta real e vimos a questão da identificação do sucessor e antecessor. Muito obrigado e até um próximo encontro. Tchau!